E o nosso terceiro e último pilar, então, é marcos de vitória. Este é o nosso terceiro pilar. Marcos de vitórias é um acontecimento que marca um período ou um processo. O que é isso, Gustavo? Marcos de vitória, um acontecimento que marca um período ou um processo. Muitas das pessoas, quando entram na academia, né? Como eu já dei um exemplo ali atrás, elas entram na academia e falam, eu quero ficar forte, eu quero emagrecer. A pessoa entra ali na corrida e fala, eu quero correr uma maratona e tudo mais, foda-se. Só que para que a gente continue empenhado, para que a gente continue com vontade, a gente precisa criar acontecimentos que vão simbolizar, poderia falar, alguns momentos. Não sei se vocês já pegaram a referência, mas olha, a plaquinha. O que é isso? O marco de vitória é a placa? Não. O marco de vitória é eu ter feito a corrida. Gustavo, ainda não estou entendendo. Vocês estão vendo esse tanto de medalha aqui? Pois bem, quando uma pessoa começa a correr, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, você acha que um dia você vai fazer uma maratona? Aí você vai falar assim para mim. Muitas das pessoas vão falar, tá louco, isso é coisa de louco, coisa de doido. Pô, correr 42 quilômetros, 4 horas correndo, eu não conseguiria, isso aí é coisa para quem quer. Você dá uma justificativa, não é para você, de um certo modo. Porque muitas vezes a gente é algo que está muito distante, muito distante. Mas, a partir do momento em que você pega e se inscreve numa prova de corrida de 5 km, agora eu vou passar e começar a dar um exemplo real, que é o exemplo da minha esposa. Eu sempre utilizo esse exemplo dela. Ela começou a correr, eu corro mal, eu corro mal, eu corro mal. Aí eu falei, não, beleza, a gente vai numa prova de corrida, tal data, vamos começar a treinar. Aí ela pegou e foi na prova de corrida, que é essa medalhinha aqui. Tem até duas, porque uma foi comigo, outra foi dela. Aí ela correu, foi lá, fez 5 km. Na hora que ela acabou a prova de corrida, né? Acabando no outro dia, treinando. Agora eu já vou começar a procurar uma de 10 km. E aí eu chegava pra ela e falava assim, então você vai querer correr uma meia maratona daqui a um tempo, uma maratona. Sabe o que ela falava pra mim? Eu não, tá louco? Não, eu quero correr só 10 km. Meia maratona é muito, nossa, desgaste, nossa, eu corri 5 km, já tô morrendo, eu não sei nem se eu vou conseguir correr 10. Ela falava exatamente dessa forma pra mim. E aí, quando eu fui treinar pra me correr, pra me fazer a minha maratona, eu falei, amor, vamos treinar pra você fazer uma meia maratona, até lá você consegue. Ela falou assim pra mim, não, tá doido, não quero, não consigo, vou fazer a inscrição de 10, tá bom? Eu falei, tá bom, então vamos lá, de 10. E ela treinou. E aí, novamente, não sei se vocês conseguem ver aqui, ela foi lá e completou. Depois que ela completou de 10, eu falei assim, você vai fazer uma maratona um dia. Não, maratona é muito. Eu quero fazer no máximo uma meia. As coisas começaram a modificar. E agora, a gente já tá com a nossa comprada. Ela não quis pular para meia maratona. Agora ela falou, não, eu quero fazer de 15. Depois eu faço uma de 21 e acabou. Já vou dar um spoiler que eu tenho certeza que na hora que ela fizer o de 21, ela vai querer fazer uma maratona. Só que isso é um processo que tá levando anos. Pô, faz um ano. Ela correu esses 10 km em abril. A gente tá em dezembro. Então, acabou que depois a gente casou, esse ano a gente casou, depois teve lua de mel. Então, de fato, não tinha data pra gente fazer essas corridas, mas é algo que vai levar tempo. Mas pra que eu tô falando tudo isso? Até agora eu não entendi muito bem, Gustavo, esse negócio de marcos de vitória aí não. Você tem que criar um alvo. Você tem que ter uma data. Ponto. Como assim data, Gustavo? Olha, tô exemplo aqui da academia. Até tal data, eu não tenho que ter emagrecido tantos quilos. Eu não tenho que estar com 35 de braço. Eu não tenho que estar com a bunda na nuca. Sabe? Olha, a data, vamos marcar dia
14 de fevereiro, meu aniversário, hoje tá em dezembro, então há 2 meses. Pô, em 2 meses eu tô fazendo agora o agachamento com 20 quilos de cada lado. Dia 14 de fevereiro vai ser um marco de vitória. Por quê? Porque eu tô... Quantos quilos que eu falei que eu tava fazendo? Vamos botar 20 quilos de cada lado no agachamento. Já não lembro, minha cabeça tá ruim. Dia 14 de fevereiro eu vou estar fazendo com 35 quilos de cada lado o agachamento. Você definiu uma data e a partir de agora o seu único, entre aspas, objetivo dentro da academia, eu tô olhando pra lá, gente, eu tô olhando pra lá pensando que eu tô falando com vocês lá. Eu tô ultra mega confundindo essas câmeras hoje. Mas, dia 14 de fevereiro, então, você vai fazer com 35 quilos de cada lado. Para você fazer com 35 quilos de cada lado, você vai ter que começar a treinar mais. Na hora que você for treinar, você vai começar a querer treinar com mais empenho. Você treinando com mais empenho, você começa a aumentar seu peso. Você aumentando seu peso, você começa a treinar melhor. Treinando melhor, você tem mais resultado. Você consegue ver que a consequência, que é o resultado que você quer, ela depende do processo ser bem feito. O exemplo da corrida é: comecei a correr agora. Daqui 3 meses, eu vou fazer uma corrida. Eu vou marcar uma corrida. Por quê? Porque isso vai te dar uma data, vai fazer com que a água bata na sua bunda, é algo que eu sempre falo. A gente precisa de data. A gente só faz a vida inteira, quando a gente estava na escola, a gente só fazia as coisas, olha, trabalho é para amanhã. Não, mas faz 2 meses que você teve para fazer o trabalho. Mas não deu. Tem que fazer hoje correndo. A gente sempre fez isso. A gente sempre deixou as coisas de última hora, não é? Mas, então a gente precisa da água batendo na bunda, porque dessa forma você não consegue deixar para a última hora. Porque se você não treinar para fazer uma prova que seja de 5 quilômetros, na hora que você chegar lá, você não faz. Você quebra. Ah, me inscrevi numa prova de 10. Você se inscreveu. Se você não treinou, você não vai completar. E a maravilha do esporte é que todo o seu esforço é unicamente para você. Não tem como ninguém treinar por você. Se você treinou, você desenvolve. Se você não treinou, você não desenvolve. Ponto. Então, esse marcos de vitória, ele deve estar com foco no processo. Seja fazer uma corrida, seja conseguir pegar tal peso. E aí agora eu até trouxe um exemplo do DSM. E aí aqui eu não vou te fazer uma propaganda agora. Lá no final eu vou sim fazer uma oferta do DSM, não estou escondendo isso de você, mas agora aqui vamos focar de fato ainda na aula. Mas eu trouxe o DSM para dar um exemplo porque é bem legal. O DSM, né, que é o meu programa de treinamento, chama do sofá à medalha. Muitas pessoas vão te vender geralmente o quê? A medalha. Emagreça 5 quilos em 21 dias. O que a pessoa está te dando? A medalha, a consequência, o resultado final. E aí muitas das vezes você cai aqui. Ou a pessoa te vende o medo. Olha, vamos dar o exemplo aqui, né, da aula nossa. Você está sedentário, você precisa fazer exercício. Você vai morrer, não sei o que. Então, é sempre os dois lados. Ou a pessoa te promete a consequência, o benefício, o maravilho final e esconde todo o processo. Ou ela te vende o medo, falando onde você está e esse local que você está é muito ruim, mas ela também esconde o processo do que você vai ter que fazer para modificar. E aí, geralmente, também ela vai te vender o final. Então, no final das contas, a pessoa ela sempre vai esconder o processo. Sendo que no final das contas, a vida nossa é o processo. O início é a gente nascer, a consequência é a gente morrer. E o processo é a gente viver. É o meio. Então, às vezes a gente fica muito sempre querendo o final, e a graça do negócio está no processo. A graça de eu fazer a maratona, é maravilhoso fazer uma maratona lá um dia. Mas o mais legal é saber que eu tive uma disciplina absurda para me treinar durante meses. De eu ter conseguido ser disciplinado e por aí vai. São várias coisas. E aí eu falo sobre a questão do DSM, porque o DSM tem
essa letrinha aqui no meio que é maravilhosa. Do sofá à medalha. Porque o foco do DSM, do Programa de Treinamento do Sofá à Medalha, é o processo. Lá dentro eu tenho várias aulas, né, sobre conscientização. Depois que eu conscientizo, eu te passo os treinos para que de fato você comece a treinar para melhorar a sua performance, para depois no final, lá tem a data também para você completar uma corrida. Então, o foco meu é eu te dar o processo, para que a mudança não seja passageira, e sim contínua. Então esse é só um exemplo que o foco nosso sempre deve estar no processo. E eu pensei nisso até quando eu estava pensando no nome do meu programa. Isso é muito legal, né, gente? Mas vamos continuar, porque como eu falei, a ideia não é eu ficar fazendo propaganda aqui agora. O processo por si só alimenta o fogo. Então, como eu estava dando aí a ideia lá de você vai fazer academia, você vai correr. Quando você começa, eu quero correr para me emagrecer. E aí você corre uma semana, você não emagrece, corre 2 semanas, você não emagrece. Agora, se você define a sua meta para, olha, dia tal, eu quero estar correndo 3 quilômetros. E aí passa, às vezes antes daquela data, você consegue correr 3 quilômetros. Antes daquela data você consegue correr os 10 quilômetros que você tinha planejado. Sabe o que isso faz? Você se sente bom. Isso é uma outra coisa. Como é que é o código? Peguem o código. Mas isso é uma ideia bacana. Você só não gosta de algo porque você é ruim nisso. E isso é uma verdade que eu refleti durante muito tempo. Muitas vezes a gente fala, eu não gosto. A vida inteira eu falei que eu não gostava de correr. E eu, de fato, não é o meu esporte preferido. Mas, não gosto de correr. Eu não gosto de fazer tal coisa. Eu não gosto de matemática. Pô, não gosto de matemática porque eu sou horrível em matemática. Deixa eu ser bom. Deixa as pessoas chegarem pra mim e falar assim, ô Gustavo, como é que resolve isso aqui? Aí eu olho assim e falo assim, não, isso aqui é fácil. Isso aqui é só você fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, vai falar que eu ia me sentir mal? Vai me falar que eu ia falar que eu não gostava? Nossa, você faz 5 quilômetros em 19 minutos. Pô, é um tempo muito bom, pô. Vai falar que eu vou falar assim, mas eu não gosto não, é muito ruim. Não vou. Então, quando a gente foca no processo e a gente começa a melhorar o processo, você treina hoje, você fazia uma coisa. Você treina semana que vem, você está fazendo outra. Na outra, você está fazendo outra. O processo por si só alimenta o fogo, até que você já não consegue parar, porque já se tornou um hábito. Cara, isso é que é o legal. E para finalizarmos, eu trouxe aqui algumas métricas para você ter noção. Porque às vezes você tá lá fazendo o exercício e você fala, mas eu não tô tendo resultado nenhum. Mas eu já tô fazendo muita coisa e não tá acontecendo nada, não é? Isso aqui é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Ele fala, né, a organização diz que um adulto deve fazer pelo menos de 150 minutos a 300 minutos de atividade física aeróbia moderada na semana. Isso aqui é por semana, ok? Ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, ou seja, intensa. Isso dá uma média de 42 minutos por dia, de segunda a segunda. Será que você faz isso? A maioria das pessoas que falam que já estão fazendo exercício, eu vou 2 vezes na academia. Pô, 2 vezes na academia, se você treina fofo, você fez lá 45 minutinhos, 40 minutinhos, você fez 2 dias, faltaram 5 dias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, para você fazer o mínimo. A gente não está falando de atleta não, isso aqui é para saúde. Ok? Gustavo, mas é muito, pô. Você tá louco? 42 minutos por dia, vai dar mais ou menos 1 hora, 5 vezes por semana. Pô, caramba! Ou daria 20 minutos por dia, de segunda a segunda, se você treinasse forte. Gustavo, então já sei.
Vou treinar 3 vezes na semana, 1 hora, eu vou treinar forte. Ok, é uma estratégia. Só que consegue ver que às vezes o objetivo está muito mais em não querer modificar as coisas. Não. Quero fazer rápido, quero fazer forte. O segredo é fazer forte, o segredo é... Calma, garotão, calma. O que eu quero falar com isso? Não tem como, gente, a gente separar corpo e mente, né? Cabeça, corpo. O nosso corpo foi feito para movimentar. Na verdade, olha o tamanzinho da nossa cabeça comparado com o nosso corpo. E a gente tem essa ideia de que, eu vou treinar ali um pouquinho e já era e tá tudo bem. E tá tudo bem. Para questão de saúde, se você treinar ali 3, 4 vezes na semana, tá ótimo. Só que essa ideia de treinar forte, igual eu tô mostrando aqui, né? Fazer 75 minutos. 75 minutos na semana é tranquilo. 75 minutos na semana de atividade vigorosa dá 1h15. 1h15 na semana. Se você treinar de fato com um empenho maior. Só que aí volta em tudo que a gente estava falando. Quando que você vai conseguir treinar bem? Quando você estiver gostando do processo. Quando você tiver aqui, uma meta, uma data, um alvo. Sabe quando você vai treinar bem? Quando você tiver um motivo para esta ação. Então, essa recomendação do OMS, por que na maioria das vezes ela não funciona, né? Mostrei lá no início das aulas, dessa aula aqui, a quantidade de pessoas sedentárias. Tá aí, ó, a OMS recomenda. Atividade aeróbica, que seria o quê? Dança, basquete, futebol, vôlei, academia não, corrida, bicicleta. É isso aí. Por que as pessoas não fazem? Porque falta algo que mantém as pessoas fazendo bem feito. Como eu disse, o problema não é fazer esses 300 minutos aqui. O problema é fazer isso, né? Treinar ali 42 minutos por dia, de segunda a segunda. Não precisa treinar de segunda a segunda. Então vou fazer 3 vezes. Isso pouco importa, porque a partir do momento em que você tem um alvo, você tem um motivo, o processo, você começa a aprender a gostar. Quando eu falo que nesse livro, né, gostar de fazer exercício, é algo muito mais profundo. Porque quando eu falo de gostar, é você de fato entender que o quanto isso é importante para a sua vida e o quanto isso te faz bem. Agora, gente, recapitulando,